Hora de falar sobre o São Paulo, que admite tratativas com o Biel. Na manhã desse sábado contei que o tricolor é um dos 3 interessados entre times brasileiros pelo ponta, de 24 anos de idade, que pertence ao Sporting de Portugal. No final da tarde desse sábado eu estava conversando com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e ela disse, abre aspas, estamos mesmo negociando o Biel com o Sporting, mas a possibilidade de acordo é bem difícil, fecha aspas. Tudo por causa da condição financeira do São Paulo. O tricolor só terá a chance de fechar com o Biel se o Sporting liberá-lo por empréstimo. Qualquer outra negociação na base da compra e o tricolor já pula fora do negócio. Além disso, o São Paulo também vai precisar convencer o Sporting a não fazer uma obrigação de compra no fim do período de empréstimo. As tratativas existem e o São Paulo também tem a concorrência do Galo e do Botafogo. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã desse sábado que o empresário do Biel deve ter uma reunião na semana que vem com o Sporting para definir quais as condições que o clube português quer para fazer o negócio. Jogador que havia sido comprado em janeiro junto ao Bahia por 6 milhões e 300 mil euros, não se adaptou ao futebol português. Desde que chegou foram apenas 7 partidas disputadas. Só para completar, sobre o Biel, temporadas de destaque com a camisa do Bahia entre 2023 e 2024, antes da transferência para o futebol português. Os próximos jogos do São Paulo. Quando o Lucas disse que o São Paulo largou, o Lucas falou que o São Paulo largou o campeonato após a eliminação. Que tem mais. Incluiu esses 5 jogos. Tá só incluiu os 5 jogos na conta para potencializar o argumento. O São Paulo, em 3 anos nesse século, o São Paulo lutou contra o rebaixamento. 2013, 2017 e 2021. Nesses 3 anos, após 15 rodadas, o São Paulo tinha 14, 15 e 15 pontos. O São Paulo tem só 12 pontos neste ano e os próximos adversários são Flamengo fora, não vai ganhar, Bragantino fora, não vai ganhar e Corinthians no Morumbi, onde o São Paulo do Zubeldia não vence ou sofre contra todo mundo. Hoje qualquer time, pode botar o time da ESPN, vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, o São Paulo não sabe o que fazer. Quais são os resultados do São Paulo do Zubeldia contra o Corinthians? O Mirassol vai no Morumbi, ganha de 2-0 e é um placar mentiroso, precisa ser do 4-0 pro Mirassol. Não é só o resultado, o Diniz falou muito bem, aliás um nó tático, né, um banho. Se eu achava antes de ontem que o Fernando Diniz era melhor que o Zubeldia, agora eu tenho certeza que ele é muito melhor. Com o São Paulo muito mais limitado, com um elenco muito mais curto, foi chutado com o Brenner no ataque, ele quase ganhou um Campeonato Brasileiro numa apoio da mídia. Ele não tinha um Morumbi com 50 mil pessoas para apoiá-lo. Assim como o Crespo ganhou um Paulista numa época de pandemia, contra o Palmeiras do Abel. Pega o Palmeiras do Abel, sofria contra o São Paulo do Crespo, do Dorival, do Rogério. Desde que o Zubeldia assumiu, o São Paulo não ganha do Palmeiras. E aí vem com desculpinha de que só a arbitragem ganhou 3 jogos fora de casa da Libertadores, quase eliminou o Botafogo ano passado. Titular, com o Lucas, com o Oscar, o São Paulo não ganhou do Velo Clube, tomou 3 gols. A maior partida da história do Velo Clube no futebol foi nesse Campeonato Paulista, 3-3 com o São Paulo. O São Paulo do Zubeldia, com o jogador foi eliminado pela Penapolense, não conseguiu vencer a Inter de Limeira, rebaixada que não venceu ninguém. E o São Paulo tinha Lucas, tinha Oscar, tinha Caleri, tinha Luciano. Então essa muleta de que, não joga, não tem Pablo Maia. O Pablo Maia voltou, piorou. Os jogadores do São Paulo estão definhando. Eu acho que ele já ajudou com o departamento médico do São Paulo cheio, já foi um planejamento errado na temporada em vários aspectos. O Oscar não tinha que ter jogado contra o Náutico num gramado pesado o tempo inteiro. Vai concluindo que ele tem que trocar com você. Então, peraí, que aí eu vou ter que falar muito tempo. O que eu quero dizer, o São Paulo, se ficar com o Zubeldia, o São Paulo vai cair para a 2ª divisão. O que foi? Pela primeira vez na história, São Paulo vai cair se continuar com o Zubeldia. E ele já tá arrumando uma desculpinha, agora o foco é o brasileiro. Ele ficou em 2º lugar na fase de classificação da Libertadores porque o grupo do São Paulo era uma baba. Se o São Paulo estivesse no grupo do Bahia e do Inter, o São Paulo não se classificava. São Paulo, aliás, contra o Atlético Nacional de Medellín, jogo de volta... Será que o São Paulo teria sofrido contra o Tátira? O Zubeldia não pode nem treinar porque ele tá suspenso. O Tátira era forte? Então é o seguinte, se o São Paulo tivesse em outro grupo, não classificava. Eu tenho que ouvir o Bahia perdeu no Nacional. Essa invencibilidade do São Paulo em Libertadores é mentirosa. Dos 7 jogos... 7 jogos que o Zubeldia fez com o São Paulo no Morumbi, o Morumbi te mata, é um alçapão, todo mundo treme quando vê o São Paulo, especialmente Libertadores. Ele empatou 4 jogos no Morumbi. Empatou com o Barcelona de Guayaquil, ele ainda não perdeu um jogo pelo São Paulo em Libertadores desde quando chegou. E chegou em crise. Os adversários depois do São Paulo perder jogo. Ele não perdeu o jogo ainda de Libertadores no Morumbi. Fora.
ele? 7 jogos no Morumbi, na Libertadores. Ele não perdeu o jogo de Libertadores ainda, Ele o cara tem tá menos criticando. vitórias do que empates. Ele tem 4 empates no Você Morumbi. ouviu o que ele falou, Bubu? Eu vi, mas já tá tá na minha ignorando. vez. Depois ele vai ter a réplica dele. Não, e mas tal. você tá se E eu vou alongando terminar com uma pergunta. Então vai, termina agora. Muitos São Paulinos, que são 20 milhões, não sei quantos milhões São Paulinos, estão mostrando pra mim um vídeo do Sr. Birner, que ele gravou aqui em frente do Mickey, nosso chefe, perguntando assim, todo feliz, depois que São Paulo ganhou algum joguinho aí do Talheres aí, com as calças na mão, ele perguntou, e agora, a sua opinião sobre o Zubeldia mudou? Ih, cara. A minha? A primeira pergunta coisa. que você Vamos lá, fez, ô São Paulino, eu vou repetir. A pergunta que o Birner fez para os São Você Paulinos. tá debochado. Você Estou tá debochado. escrachado. Agora eu transfiro essa pergunta em nome de uma comunidade São Paulina gigantesca para o Birner. E agora, Fala pelos... a sua opinião sobre o Zubeldia mudou? Vamos por partes. Ontem eu fui ao jogo. Quem acha que houve um nó tático não entende absolutamente nada de futebol. Não. Nada. Imagina. O São Paulo teve 300 espaços para contra-ataque. O Diniz pressionava a saída de bola. O Zubeldia adiantava 4 jogadores na linha de 4 do Vasco da Gama, mas aí o passe do Pablo Maia sai torto, o lançamento do Arboleda é horroroso, né? Então, num duelo de ideias, as individualidades, com uma ideia do Diniz muito bem aplicada, venceram. Vou dar um exemplo. Lucas Ferreira tem que ser titular do São Paulo? Se tem que ser? Sim ou não? Tem. Sim. Hoje 12 jogos no Brasileiro, nenhum gol, nenhuma assistência. Eita. Aí sim, quem ele coloca no lugar? Pode. Me dá um exemplo. Não. Quem ele coloca no lugar? Ele pode Quem arrumar ele essa coloca no coisa. lugar? Do outro Pode lado, arrumar. Luca. Ele Deixa eu fazer uma pode pergunta pra você. compor, Deixa eu fazer botar uma um meio pergunta pra você. campo. Vamos lá. Por exemplo, Vamos lá. Boa, Birner, boa, Vou te dar Birner. números, eu vou te dar números. Vamos lá. Carmo Ancelotti estreou Vamos no lá. Brasil contra o 12 Equador. jogos, nenhum gol, e nenhuma povoou assistência. o meio campo. Quem ele coloca no lugar? O nome. Põe O 3 nome do volantes. atacante. Põe 3 volantes, põe um Bobadilha junto com... Bobadilha, o Pablo Maia jogando bem o Bobadilha. Pablo Maia tá péssimo. Pablo Maia tá E quem é péssimo. outro volante, o terceiro? O Alisson tá péssimo. Quem é o terceiro? Então, Você pediu time 3, do São cite Paulo quais perdeu- jogadores? O Vasco Foi, engoliu o São Paulo Põe lá o ontem. Pirlo. O meio Põe lá o campo Kroos. do Põe, não Vasco. tem. Põe. O meio campo Quem do são Vasco os 3 engoliu. volantes? Não Quem foi na são os tática. 3 O Vasco volantes? poderia Tem que ter criticar o feito técnico. 4, Quem 5, são os 3 6 volantes que gols. você sugere? Então, põe enche de volante. Põe o Negruti. Põe o Isso, nunca Bobadilha. jogou, vai resolver tudo. É a mágica. Não vai tomar vareio Foi do o Celso Mirassol Ardengue, no nunca Morumbi, jogou, não resolve, vai tem tomar vareio do esperança, Vasco. expectativa, Então, põe assim, eu. ele não tem alternativa, ele não tem repertório. Ele não tem jogador. Então, não tem jogador. Ele não tem jogador. Pro Zubeldia da São O Paulo time vai de ter que São- chegar o Mbappé, entendeu? O Cristiano Ronaldo, o Messi. Aí sim ele vai poder fazer o time jogar. Tá debochado. Eu vou fazer perguntas. Você Escuta pode... o Birner no ponto. Você Ele pode escalar... escanteou o Rian Francisco. O moleque entra, faz um golaço. Ficou pior Porque ele ainda quer pra perder ele. os jogos. Ficou pior ainda pra ele. Se ele tivesse perdido 3-0, agora o Rian Francisco entra Eu vou lhe faz dar um uma golaço. informação. É muito melhor que o André Silva. Boa parte do departamento de futebol do São Paulo que vê os treinos concorda com ele, mas todos podem estar errados, então aí, obviamente, tem uma abertura. Eu vou te fazer uma pergunta. Amanhã é o quarteto de frente. Estamos falando de individualidades aqui. Quarteto de frente. Você escala o Nuno ou o Luca no começo? Você tem os dois. Você escala o Felipe Coutinho ou o Luciano? Você escala o Ryan, que fez uma jogada ontem que o Lucas Ferreira ainda não fez no Campeonato Brasileiro, saindo da direita, cortando, acertando a finalização. O Lucas Ferreira teve uma chance no começo do jogo. Tem 18 anos de idade, eu não vou cobrar. O Ryan Tem 18 anos de idade, eu não vou cobrar. O que eu tô dizendo é o seguinte: você escala o Verratti ou o André Luiz? O time do Vasco que entrou em campo ontem era consideravelmente melhor que o do São Paulo. Consideravelmente melhor que o do São Paulo. Consideravelmente melhor. Tem mais Não, uma por que aqui do você meu não lado. falou isso ontem? Você falou que o São Paulo tinha tudo pra ganhar. que era o Morumbi. Você veio ontem, você tava lá. Não, Ainda bem que vieram falar de futebol aqui. Não. Obrigado. O 11 ideal do São que é? Paulo bate de frente com qualquer 11 do futebol brasileiro. Concordo. Foi isso que eu Estão falei. falando no YouTube que o Birner é o violinista do 11 Titanic. ideal do Ele São tá Paulo afundando tem e ele quer Lucas, morrer o 11 abraçado ideal com o do São Paulo Zubeldia. tem- Calma aí. O 11 ideal do São Paulo tem Lucas. O 11 ideal do São Paulo tem Caleri, apesar de não estar em boa fase. O 11 ideal do São Paulo tem Oscar. Jogadores que pensam o jogo diferente dos jogadores que ontem estavam em campo. Ele E insiste detalhe, em uma além espécie de um tudo, 4-2-3-1. Tem dois volantes que ele não tá percebendo, não tem condição. Não tem outros no banco. Era uma mulher. Não tem jogador. Era uma mulher. Ele sabe que não tem Não, o ano Ele passado sabe, era ele assim. sabe mais do que você. Aí ele perdeu Não o tem Pablo jogador. Maia e o Alisson. Não tem Como jogador. é que ele é milagreiro, porque ele joga sem o Pablo Maia. Ele tá jogando com o Pablo Maia e Alisson. E tá uma peneira. O meio campo tá perdido. Não acha ninguém.
E aí ele continua insistindo. Quem é o camisa 10 do São Paulo? Ele põe de 10. Não funciona o Luciano desse jeito. Joga com 2 caras, põe o Luciano lá na frente, perto de um centroavante, que deveria ser, no caso, o Ian Francisco. Mas quem joga dos lados? Assim, arruma outra alternativa, povoa o meio campo. O Cedric tem zagueiros, fecha. Ele tá tomando varejo. Bubu, o Cedric jogou mal ontem. Quem? Cedric jogou mal ontem? Péssimo. Péssimo, concordo. A opção é o Ferrarese. O Ferrarese não tem lateral. O Ferrarese tá bem melhor, deixa ele lá. Porque ele voltou da Venezuela. Então, não, o grande jogador, o grande treinador, ele melhora jogadores. Ele pega jogadores bons, médios ou ruins, ele melhora, ele evolui. O Diniz faz isso. O Diniz faz isso nos times que ele faz. Times modestos, pode ser Bubu, você de novo não tá escutando. Todos os jogadores do São Paulo hoje estão abaixo. Não tem ninguém evoluindo. O Enzo Dias, que era o único jogador que chegou esse ano, que tava mostrando evolução, crescendo, afundando o São Paulo. Calma ao candidato Biner. Por favor, venha com seus argumentos. Você é um cara inteligente que eu respeito, você sabe disso. Obrigado. Mas você também o beabá, para se falar de futebol, com realismo, não com loucura, é se entender. E hoje em dia, qualquer problema do time tem... É o técnico. Pega um pano, tem um pano aí, Rincon? Qualquer problema que um time tem hoje em dia, qualquer time... A primeira coisa que a pessoa precisa entender é quando a questão é do técnico. O Alisson deu entrevista defendendo o Zubeldia intensivamente, porque ele sabe que o problema são os jogadores. Eu não tô falando que o Zubeldia não cometa nenhum erro. E eu posso mudar de opinião, nenhum problema. Eu já mudei de opinião a respeito de técnicos várias vezes na minha vida. Eu posso achar que um técnico que tá fazendo uma coisa errada passa a fazer uma coisa certa, que tá fazendo uma coisa certa fazer uma coisa errada. Isso não tem problema nenhum. Só que é muito óbvio, é mais óbvio do que o Eduardo de Menezes é feio do que o São Paulo não tem jogadores. Eu sou bonito, você vem me... É o menino de papai, é? Você talvez seja. Mas por que você não sou. O Ceará não tem jogadores. Você sabe que você é feio. Você sabe que você é feio. Eu peço ordem aqui. Eu não vou mais aqui. Você quer ver? Tem jogador em toda posição. É um exato. E pra proposta que tem, o Mirassol tem um elenco muito bom. Eu vou lembrar de um... Não tem jogador nesse momento, com todos os jogadores. Eu preciso fazer uma pergunta pra vocês. Biner e Bubu. Não vamos botar o Você excluindo o Celso na discussão. Porque o Celso, ele vem com... Eu quero ouvir o coração. Vocês são os caras que conhecem o que é o São Paulo. Estudiosos. O São Paulo gigantesco, tricampeão mundial. Agora, a pergunta é a E seguinte... pagava salários em dia, os jogadores sonhavam se recuperar. Ontem os caras... Que os jogadores queriam jogar. Ontem os 20 mil guerreiros... Que tinha a melhor base. Heróis, É um jogador que viu 100% dos direitos do São Paulo. Calma, deixa eu falar. Até a torcida abandonou o time. Você quer entrar no O São Paulo ontem teve 20 mil torcedores, que é o pior público do São Paulo no Morumbi desde 2023. Tava gelado. Tava gelado, era dia dos namorados, agora começa a Gelado não dá, Vini. O Eu São fui Paulo no jogo. não aguenta mais. Não tem noção. O São Paulo joga no Morumbi, ele não joga, ele Tem noção, sofre. 9h30 da noite. São Paulino... faz frio, o pessoal... Ontem foi dia dos namorados. Não, esse horário. São Paulino foi sofrido, cara. É um sofrimento ver o São Paulo jogar no Morumbi, cara. Concordamos. O que era um alçapão com os técnicos anteriores. Finalmente o Dorival com o Rogério Guedes, São Paulo. Hoje qualquer um vai lá e domina o São Paulo. Você tá tenso, tá nervoso. Eu tô nervoso. Manda embora o Zubeldia ou não, porque eu tô... Mando. Tchau. E traz tudo bem, mas põe quem? E traz quem? Depois eu vou pensar nisso. Não. Peraí, eu sei que você acha que o jogador não joga bem, você acha que tem que tirar, você não fala quem põe. 3 volantes, você não fala qual jogador. Manda embora até que você não fala quem vem. Aí tá fácil. É o nome. Precisamos ver no noticiário. Se o Vojvoda tá perigando, Fortaleza e o Inter estão em situação parecida com o São Paulo na tabela. Cai o Vojvoda, pega o Vojvoda. Cai o Roger Machado, pega o Roger Machado. Porque Você acha que o Roger Machado tem um elenco melhor ou pior que o do São Paulo? Similar. Então Você acha que o time que entrou ontem para o Atlético era pior que o São Paulo? O Júlio Casares, que faz uma administração tenebrosa, eu falo isso aqui sempre, financeiramente ele tá quebrando o São Paulo, e eu sei de coisas lá dentro, de números aí que são assustadores, muito piores do que já são veiculados. Então é uma administração tenebrosa, calamitosa, mas ele, por exemplo, teve um pequeno acerto quando ele pegou o Dorival num momento chave que impediu o Dorival de ir pro Corinthians. Concordo. Ele sacou o Rogério Ceni, que não... Imagina como é difícil para um presidente de São Paulo demitir o Rogério Ceni, pelo tamanho que ele tem no clube. Ele teve essa coragem de demitir o Rogério Ceni, o timing perfeito, pegou o Dorival não foi pro Corinthians, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Aquilo ali foi um achado. Ele perdeu esse timing. Ele já poderia ter demitido o Zubeldia há algum tempo atrás, já tinha margem, números. Não é só número, não é resultado, desempenho. O desempenho do São Paulo é sofrível.
O São Paulo tem um técnico há mais de um ano, conta nos dedos de uma mão os jogos bons dele. Não é verdade. O Diniz, você falou, em 7 jogos tem 2 3-0 e um 3-1. Pega quantas vezes o São Paulo ganhou de 3-0 com o Zubeldia? Eles são mandados embora de São Paulo, todo mundo apoiou. Goleada no Eu Paulista, não, todo mundo apoiou. 4-1. Ele falou pra você passar o pano, eu sou contra. Então, passa o pano aí, O passa que o pano. te faz acreditar que o Zubeldia tem que ser mantido? Vai. Ele não vai passar. O que eu... How still fights? Por que o Zubeldia tem que ser mantido? O São Paulo, a realidade do São Agora Paulo, escuta, a não realidade pode. do São Paulo hoje é um time de veteranos com alguns jogadores que são essenciais, meninos que estão despreparados. Não colocou pra jogar no estadual. Tá bom, se alguém me convencer que tendo colocado 6, 7 jogos do estadual, o Lucas Ferreira, os números dele sendo brasileiro seriam muito melhores, perfeito, eu vou aceitar. Eu acho que no ar-condicionado é muito fácil a gente falar as coisas, dentro do campo a vida é muito diferente do que é no ar-condicionado, como muitas coisas que a gente ouve por aí. Eu acho que o Zubeldia tem o respaldo dos jogadores. O Zubeldia, ao contrário do que faria qualquer outro técnico, está implorando por jogador em toda entrevista, o que vai arrebentar o clube financeiramente ainda mais. E aí não é questão do Zubeldia, né? É uma questão da gestão, como o próprio Bubu acabou de falar. Eu não acho o São Paulo um time mal posicionado. Se eu fosse fazer algumas restrições ao trabalho do Zubeldia, eu tenho algumas coisas que eu discordo um pouco. Eu acho que algumas vezes ele mantém o sistema de jogo muito rígido. Então, por exemplo, eu acho que, vendo o que ele tinha à disposição ontem, só que aí, não sei se ele pensa dessa maneira, ou quando tiver todos os jogadores, eu atuaria, por exemplo, com 3 zagueiros, eu jogaria, por exemplo, com o Lucas ou com o Cedric do lado como um ala como lateral. Eu acho que o São Paulo pode ter 2 atacantes, mas aí você precisa ter os 3 volantes à disposição, você precisa ter o Marcos Antônio, precisa ter o Alisson, precisa ter o Pablo Maia melhor, precisa ter o Oscar, pelo menos que ele usou como volante e conseguiu parar o Palmeiras jogando na semifinal do Campeonato Paulista, porque não tem volante, ele vai achando... Porque ele é um cara, essa é a minha principal questão. Bota o Ferrares pra jogar na lateral. Resolve. Não joga mal. Não é brilhante, não joga mal. Bota o Oscar pra jogar como segundo volante. Resolve. Não joga mal. Ele tem que improvisar jogadores o tempo inteiro. Faz a dobra do lateral. Não funcionou com o Alianza Lima, funcionou em outros jogos. Funcionou com o Cedric jogando, por exemplo, avançado do lado direito na Libertadores. Contra o Libertad, né? Contra o Libertad. O São Paulo, com muitos limites, esse cara conseguiu competir contra o Botafogo. Tô limpando aqui. Esse cara conseguiu. Esse cara, se o Lucas faz o pênalti, ele elimina um time da Libertadores 50 vezes melhor que o dele individualmente. O que você tá fazendo aí? 50 vezes melhor. Aqui, eu tô passando então, se alguém acha... Eu tenho a seguinte opinião. Com o elenco que ele tinha ontem à disposição, destacando mais uma vez, ontem à disposição, se você fizer uma comissão com Guardiola, Klopp e Luiz Henrique, não melhora muito. Não tem o que fazer. Você tá passando pano? Eu não gosto de ver a bancada. Mas não fala que ele tem que jogar no lugar do Lucas Ferreira. Apoia jogador titular com 12 jogos sem assistência e sem gol, atacante. Eu noto Acha que tem que colocar 3 volantes e não diz quais jogadores. Eu noto. Não fala qual é o técnico. Então passar o pano na mesa é fácil. Achar soluções é um pouco mais complicado. Faz parte da vida. Roger Machado. Crespo, tem muita gente com saudade do zona do Crespo, rebaixamento. Mas ele cita sempre O Crespo, eu vou te dar uma informação. Olha lá, calma, aí vai começar a briga de novo. O jogo do Crespo Bota a música é da briga. baseado em perseguição e marcação individual, que exige muito mais Vamos brigar aqui de fisicamente novo, do que exige o jogo do Zubeldia. Se você mandar o Oscar, o Lucas, você vai matar os caras. Vai matar os caras. Peraí, deixa eu continuar. O jogador do São Paulo tem que correr. Peraí, eu vou provar isso. O técnico botou provar isso. Pra correr. O Crespo aproveitou o embalo do trabalho do Diniz. E o São Paulo emendou sem férias. Com o Crespo, o São Paulo ganhou o insignificante estadual. Tá? O insignificante estadual, mas perfeito, ganhou merecidamente pra você. Pro São Paulinos tradicionais, não. Saiu da final da Copa do Brasil. Tradicional, depende do colega, inclusive, aqui. Pode chorar, pode perder. Campeonato estadual, se o campeonato estadual fosse boa, a temporada do Palmeiras no ano passado tinha sido ótima. A não ser que você acha que o São Paulo seja um clube menor que o Palmeiras. Vale muito pra um, não vale pra outro. É outra questão. Não, tira esse chorão. Aí o que aconteceu com o Crespo depois de fazer isso? No Campeonato Brasileiro? O time definhou. Por quê? Porque os caras não conseguiam executar o plano de jogo. Porque o técnico acredita no plano de jogo que é muito difícil de ser executado, a não ser que o técnico mude a ideia de jogo. Ou seja, ele não vai fazer uma coisa muito diferente do Zubeldia. Então, pra você manter o Zubeldia para o B, né? O Tite tem muitos argumentos falando do Tite. Nós vamos ter que mudar de assunto. O Tite tá num processo de recuperação de saúde mental. E a comissão técnica do Tite hoje trabalha no Santos. O São Paulo conversou com o Tite não quis, mas não é agora, faz algum tempo. São Paulo já está, digamos assim, sendo pressionado a pensar em outros nomes. E muitos dos nomes que poderiam assumir o São Paulo, alguns estão empregados ou estão impossibilitados. Então talvez o Zubeldia fique
E olha, pra fazer esse jogo deprimente, indecente que o São Paulo fez ontem, ele teve 11 dias pra trabalhar. Quando ele tomou um nó do Mirassol, tinha desculpinha, o pessoal que passa pano pra ele. Ah, mas o Mirassol tava descansado. São Paulo tava cansado, o Mirassol... Mirassol beleza. tem 10 jogos São da Paulo temporada treinou, naquele jogo. ficou 11 dias se preparando pra fazer essa papagaiada ontem. E agora o São Paulo vai ter um mês aí de Mundial pra ver o que vai acontecer. Se vai manter isso aí, o São Paulo vai cair. São Paulo vai cair. Inclusive eu vou comparar o Zubeldia com o Augusto Melo. Augusto Melo, não sei se a gente vai mostrar a frase dele, ele falou assim com orgulho: ah, os rivais me encontram na rua e me elogiam, palmeirenses, são paulinos e santistas, dizem que eu tô fazendo um grande trabalho. Então você acha que o rival quer que o Zubeldia... Hoje tem corintianos, palmeirenses e santistas dizendo assim: poxa, mas o Zubeldia faz um grande trabalho no São Paulo, é um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro, deixa o Zubeldia trabalhar, deixa ele. Você ainda acha que ele faz grandes trabalhos no futebol brasileiro? Pelo amor de Deus, olha a tabela do brasileiro aí. Todo mundo começou a entrar nessa do Zubeldia. O Zubeldia não é nenhum Pelé, mas também não é nenhum Zubeldiaço. Ele não é nem hoje. Ele foi batizado por aí de Zubeldeus. Agora, não é? Edu, uma coisa é certa. Porque de deboche. Você falava que eu tava ganhando. De deboche. Eu sou contra a demissão do Zubeldia, mas se for pro São Paulo entrar no Mundial de Clubes nessa pausa e depois dos jogos contra Flamengo e Bragantino, dependendo do resultado, demitir... É melhor mudar agora. Eu sou contra... Ele vai cair. Se ele não cair agora, ele vai cair no Corinthians. Você acha isso, O São Paulo vai perder do Corinthians no Morumbi e ele vai cair ali. Ele vai perder do Flamengo, vai perder do Bragantino, vai perder do Corinthians, vai cair. Pode ser. E afundado na zona do rebaixamento. A ponto de... A pressão já foi muito grande em cima do Zubeldia e a diretoria segurou. Então, eu acho, pelo que a diretoria de São Paulo, até pela informação do Edu Afonso, né, que ele trouxe, eu acho que a diretoria de São Paulo não vai demiti-lo, só que precisa manter essa confiança e essa certeza no trabalho. Ele arrumou uma desculpa. Os jogadores... O Zubeldia, pra mim, tá sendo até meio que covarde. Porque ele chegou aqui na ESPN, no Bola da Vez, ele meio que prometeu a Libertadores. Falou, poxa, eu pensei que a gente ia ganhar a Libertadores no ano passado, mas agora a gente vai ganhar a Libertadores. Ele prometeu isso. Então, se ele não ganhar, ele já teria que ser cobrado, porque ele iludiu a torcida, meio prometendo, não, na Libertadores a gente vai. E agora ele tá lá. Se ganhar, você não pode comemorar como São Paulo. Agora que é difícil. A Libertadores pra valer começa agora. É difícil ganhar. E aí ele, não, agora o foco é brasileiro. Então ele vai perder, vai ser eliminado pelo Atlético Nacional, vai ser eliminado pelo Atlético Paranaense na Série B. Porque ele perdeu da Ponte Preta, que hoje é um time da Série C, ele perdeu no Morumbis. Ele suou pra ganhar do Náutico, que é um time da Série C. Agora, se ele for eliminado pelo Atlético Nacional, que é o que deve acontecer, e ser eliminado pelo Atlético Paranaense da Série B na Copa do Brasil, ele vai falar, não, agora o foco é brasileiro. Arremata, vai que O cara que tinha Libertadores, agora já largou a Copa. Se for necessário, por causa da situação desgraçada do São Paulo na tabela de classificação, e vou te dar mais uma informação antes disso. Ele não tem os jogadores para treinar nessa época do Mundial porque eles estão machucados. Mas tudo bem. Se conseguir recuperar os jogadores, se o Lucas voltar, o Oscar, ou seja, não, teve o período, não tem milagre. E precisar poupar jogadores na Libertadores e no Brasileiro para não ser rebaixado, é o que ele tem que fazer. Poupar na Copa do Brasil. E na Libertadores também se precisar. O maior orgulho do São Paulo Futebol Clube é nunca ter sido rebaixado. Ele tá acabando com esse orgulho. Zubeldia não é ele. Não é ele. É 1 bilhão de dívida, é a falta de jogadores. Não é o técnico. O Dorival tava no São Paulo, o São Paulo tava endividado, já era o Casares. As últimas administrações do São Paulo tinham elencos curtos, limitados. Não como esse. A diretoria banana, incompetente, endividando o clube. Tá, e o São Paulo tomava soluções. O Zubeldia, no mundinho dele, ele tinha que entregar coisa melhor. Chega. Não. O trabalho dele é ruim. Depois de um ano, você quer um abraço? Um ano, ele não tem uma semana. O trabalho dele é Pega nome do Banco desempenho e... Por favor, nome e nome rapidamente, por favor. Por favor, rapidamente, o Banco São Paulo. Nós vamos pegar, já. Vai, fala aí rápido, vai. Nós temos que mudar, você só quer Peraí, o Wendel tá jogando bem? É São Paulo show. Bubu, o Wendel tá jogando bem? Estava jogando bem, caiu. Não está. Vai, rápido. Engraçado, né? Vamos, sim ou não? Sim ou não, rápido. Vai, Bubu. Ok. Dineno, chegou ontem, não vou nem precisar responder. Dineno, indicado, o Zubeldia gosta dele. Se não der certo no São Paulo, é mais uma culpa pra ele. E o Dineno não tá ganhando pouco, não. Sabino. Vai rápido. Ian Francisco. Jandrei. Quem tá jogando bem? Mike, Patrick, Ferrarese, Negruti,
Henrique Carmo e Matheus Alves. Um monte de Fala a menino. verdade, Bubu. Se Fala a verdade, verdade, não o São dá. Paulo é campeão da Não Copinha, dá. ganhou a Copa do Brasil. Copinha. O São Paulo tem uma base boa. O Copinha. São Paulo tem uma das Não, melhores, vamos lá, ainda chega. tem uma das melhores. E aí a gente não pode deixar de falar, obviamente, dos desfalques do São Paulo. A Nath falou muito bem a respeito do Vasco. Para mim, a grande diferença entre os dois times que estiveram em campo ontem é um Vasco que tinha alguns pontos focais dentro do seu time, por exemplo, o Verratti, Coutinho, o PH também, né? O Pedro Henrique jogando ao lado do Ryan, mas não exatamente ao lado, né? Ryan às vezes dando um pouco corredor, o Pedro Henrique vendo o Paulo Henrique vendo um pouco mais por dentro e dando esse corredor. Essas dinâmicas funcionaram muito bem e para mim tá muito claro que o Fernando Diniz, mesmo sem ter um elenco tão bom hoje, que não é um elenco que de fato enche os olhos, principalmente os jogadores que saem do banco, principalmente falando de Coutinho e o próprio Verratti, o Bubu é um sarrista. Esses jogadores que, quando eles vão para o banco, as substituições não são à altura. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Coutinho brilhou. Hã? Coutinho brilhou. Coutinho brilhou, mas eu acho que, de qualquer forma, mais do que isso, o coletivo vem funcionando muito bem. E não é só aquele time que troca... Muita gente torce o nariz pra saidinha, né? E ontem, de novo, a saidinha foi muito importante, né? E continua sendo muito importante. Mas é que eu acho que existe essa resistência contra o Fernando Diniz, que é um negócio Ele é muito inexplicável. bom, eu gosto dele. Mas eu acho que é justamente isso, Edu. Acho que a gente precisa falar sobre um time que, em um mês, em 7 jogos, né, no comando do Fernando Diniz, já fez 3 ótimos jogos. Teve esse jogo, o 3-0 contra o Melgar. 3-3-0. 3-0 contra o Fortaleza. Esse era pra ser um 3-0, acabou sendo um 3-1. Quer chamar o Diniz pra falar? Podemos, foi o melhor jogo. Ele mesmo disse, não sou nem eu que tô falando, foi o melhor jogo sob o comando dele. Mas, de novo, quero destacar a importância do Diniz crescer como profissional. Eu acho que esse crescimento como profissional que vem acontecendo desde o período, não só lá atrás, Audax, etc., mas desde o Fluminense pra cá, ele vem crescendo muito. Bom, fala, Diniz. Vamos ouvir o Fernando Diniz. Eu sonhei que tinha te perdido pra um canal de notícias. Ainda bem que você tá aqui com a gente. Vamos lá, vai, põe aí o Diniz falando. Parece você, aquele rapaz. Falar assim que foi a vitória mais contundente, eu acho que sim. Eu acho que a gente podia ter feito até mais gols. Ganhar aqui no Morumbi é difícil para todos os times. O São Paulo perde muito pouco jogo aqui historicamente. Então a gente tem que celebrar e saber que foi uma vitória fruto do trabalho de muita gente. Quando a equipe produz e performa, aquilo é um sinal que as coisas, se a gente persistir e ajustando cada vez mais o time, as vitórias elas vão aparecer. Então essa vitória de hoje, eu acho que ela é o resultado de uma causa muito maior. O futebol ele é bem certo, a gente podia jogar hoje, o jeito que jogou ele não ganha o jogo. Mas a bola não entra. Mas se não entra, a gente vem com uma chuva de críticas, porque não entrou e parece que tudo é ruim. Eu insisto sempre nisso. É bom falar quando ganha, porque é a mesma coisa quando perde. A gente é muito focado no resultado. É muito foco no resultado. E o resultado ele é muito importante, mas ele não é a única coisa do futebol. Bom, esse é o Fernando Diniz. Já pra gente entrar num outro momento, vamos ouvir já o Zubeldia, porque vocês viram, o corpo fala. O cara venceu. O Zubeldia ontem tava bem agora, olha o Zubeldia, vamos ver, vai Zuba, vamos ouvir o Zubeldia. Hicimos un muy mal partido, perdimos bien, perdimos merecidamente. Por supuesto que cuando hay una derrota tan contundente y jugando mal, la asumo como principal responsable. Siento que no estamos jugando bien, sobre todo aquí en el Morumbí. De visitante las condiciones cambian, pero en el Morumbí no hemos estado jugando bien. Acá no pasa por una cuestión de más entrenamiento y todo, pasa por poder jugar mejor. Cosa que no lo estamos haciendo. Ha sido un Brasileirao muy malo hasta aquí, por eso estamos donde estamos. Y lo que uno espera a través del tiempo, poder mejorar la actuación del equipo, poder jugar mejor, por supuesto que es la gran deuda que tenemos para poder cosechar los resultados. Posiblemente a la vuelta ya tengamos más alternativas, jugadores que son muy importantes como para poder revertir la situación, que, repito, en el Brasileirao es muy malo y en las otras competencias todavía estamos presentes, como Copa Brasil y Copa Libertadores. Así que después del parate me imagino que todos juntos el equipo puede jugar mejor y por ende cosechar resultado.
Muito bem, agora o que eu peço, até pra gente tem que exaltar muito o Vasco, só pra vocês terem uma ideia, o Vasco, ele quebrou um jejum de 13 anos sem vencer o São Paulo. Mais um tabu quebrado, então? E além disso, o Vasco tá acumulando bons resultados. A gente falava ontem que o Vasco vivia um momento muito melhor do que o momento do São Paulo, né? Mas o teu ponto focal não foi esse, não. Você falou que o São Paulo ia ganhar. Mas eu não sou cartomante. Eu falei que o São Paulo ia ganhar. Ele falou do ponto focal. Eu confio nos céus. Ponto focal dele é na Junão. São Paulo no Morumbi contra o Vasco. Não pode ter favorito, vai não sei o quê. Eu peço calma. Tem tudo pra ganhar o São Paulo. Eu peço para que nossa equipe é composta hoje por... O Bu já tá bravo. Hoje tá o Arthur, É o tá ponto o focal. Tuca, tá o Marcel, tá o Fábio, o Olavo, lindo. o Nilson, a Yasmin. Aliás, essa equipe toda estava ali no cantinho, maravilhosa, começou tomando falando café, de mas tudo bem, centenas de pessoas. E também o nosso querido esqueci. Kleber no áudio. Acabou E o de criar Carlão uma também. O inimizade. Carlão tá no áudio. Vamos separar o seguinte, Carlão. Pegue uma música aí de... Você que é aquela época que tinha o Bang Bang a italiano. Passava, não. Um ficava aqui, o outro... Tá aí. Vamos fazer aqui Como é que é? Faz de novo. Cuidado que você tá ruim. eu tô com o chão. Aí é o seguinte... Tal qual Bang Bang é italiano. Fábio vai dividir a tela com Bubu e Birner. Eu não. Não, tire Celso daí. Eu entro nessa. Sai o ponto focal. sai o ponto Bubu e focal. Birner. Você não sabe nem o que eu penso. Está no ar agora Absolute Cinema. Vou colocar até minha cadeirinha aqui. Porque é o seguinte, ontem no Morumbi vaiaram. Aí ontem eu me lembrei do Bubu, ontem eu me lembrei do Birner. Lembrei também. O Birner, ele é manutenção do Zubeldia. O Bubu manda embora Zubeldia. Eu vou começar por você, Birner, porque eu já vi algumas pessoas que eram da sua ala querendo se bandear para do Bubu, dizendo, mas já não dá mais, companheiros. Não, eu quero que o Bubu comece. Primeira coisa, uma boa tarde, Boa tarde, a Birner. todos. E Boa aí tarde tá no aos ar, aí torcedores do começou. esporte. Eu quero que o Bubu comece. A gente pode fazer aqui um jogo tipo TikTok. Esse ou aquele. Então eu quero que o Bubu... O Birner em Paris, final da Champions League, sei lá se ele tava em Roland Garros. Onde? Eu trombei no TikTok com o Birner. O Birner, intelectual Birner, agora é um TikToker. Tá, foda e aí aí. eu já segui, já curti lá, tá? Mas agora não você fuja. que tá no TikTok pode me seguir e seguir o Birner Não também. fuja das perguntas agora. Exaltamos o Vasco, mas precisamos falar do Eu Zubeldia. quero que o Bubu aponte. Porque eu posso aqui falar o São Paulo tá perdendo e posso entrar que nem o Diniz ali e falar, não sei o quê, é uma porcaria, não sei o quê. O problema do São Paulo, na verdade, é o presidente que fez o clube ter 1 bilhão de dívida, mas a gente não vai entrar nessa questão aqui, né? Que, na verdade, esse é o grande problema do São Paulo. Eu quero que o Bubu diga aonde o Zubeldia erra pra que eu rebata. Pai Pul. Troca. Quer dizer, eu tenho que falar o que ele quer, isso? Não, ele, você tem ele 10 me segundos pra pautando. comentar, eu tenho Parece 10. você. soltando, Eu quero parece- que o Bubu diga isso, tá? Não, mas você, Não, você faz isso Primeira sempre. coisa, então, Olha, você o é a favor da Birner, saída... Ele quer que eu Você diga... é a favor da saída do Zubeldia? Sim. Sim, por quê? Então vamos começar. Ai, tiro. Eu vou precisar de, acho que pelo menos uns 45 minutos, que é um tempo... fica à vontade, a gente tem tempo. não é? Nós temos Até tempo. 1h30 essa loucura de você. Poder de síntese, jornalismo, vamos lá. Tem outros Bom, assuntos? vamos começar pelo começo. Eu vou dar um número que é absolutamente assustador. Eu tenho vários números, eu trabalho com números. Números assustadores. Dos últimos 17 jogos, 17. Dos últimos 17 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o São Paulo ganhou 2. Dos últimos 17 jogos, todos com Zubeldia. 12 esse ano e os 5 últimos, certo? 17 jogos de Campeonato Brasileiro é quase um turno. Posso rebater rápido? Não, pera, calma. Não, mas a gente vai trocando. Por favor, você é um melhor. Vamos trocar. É o seguinte, quase trocar. um turno, 17 jogos, São Paulo ganhou 2. Quais são os 2? 2-1 ganhou do Grêmio, com as calças na mão e com a arbitragem ajudando o São Paulo, no Morumbis. E ganhou 2-1 do Santos, no momento que o Santos estava destroçado, ainda sem Neymar, e o Santos apertou o São Paulo e sufocou, merecia ter empatado. César Sampaio era o treinador no Morumbis. As 2 vitórias do São Paulo em Campeonato Brasileiro nos últimos 17 jogos foram essas. Qualquer outro treinador brasileiro, se tivesse isso no São Paulo, já tinha sido chutado há muito tempo. Há muito tempo. 17 jogos que ganhou o 18º? Mais informações aqui, torcedor do SPFC, temos aqui o São Paulo ainda tem incógnita com o futuro do Igor Vinícius. O São Paulo ainda lida com uma incógnita com o que diz respeito aí ao futuro de Igor Vinícius, né? O lance apurou aqui. O jogador não está mais no plano tricolor, mas ainda não há uma certeza quanto ao caminho que o lateral deve seguir. Um dos interessados na contratação do atleta seria o rival Corinthians, que monitorava a situação do atacante, mas, ao que tudo indica aí,
as conversas estariam mais frias. O lance confirmou que o staff do Atlético recebeu sondagem de outros clubes, como Vasco, Fortaleza, além de leve interesse aí do Santos. No momento, esta corrida aí, o Fortaleza seria apontado como que estaria com as conversas mais quentes, né? Mas a reportagem confirmou que nenhuma proposta oficial chegou até o momento. No fim do mês, Igor Vinícius fica livre aí no mercado para assinar com outra equipe. É certo que, no momento, o São Paulo não teria interesse aí em mantê-lo com o contrato até o final do ano. Não foi procurado até o momento aí nenhum pensando em renovação. Igor Vinícius aí, pelo São Paulo. Igor Vinícius está somente atrás da arboleda do ranking dos jogadores com maior contrato no São Paulo. O atleta foi cedido pelo italiano aí, por empréstimo em 2019 e foi comprado no final daquele ano. Neste momento aí, no entanto, perdeu espaço, principalmente aí após a chegada de Cedric Soares. Ao todo foram apenas 14 jogos e uma assistência no momento. O lateral se recupera de uma Belgique sem prazo de retorno. Então aí, agora aí, tudo indica aí que esse jogador não irá permanecer aí no São Paulo, o Igor Vinícius. Deixa aqui seu feedback, seu like no vídeo, para que você receba sempre informações do SPFC, informação atualizada.